está se abrindo apenas, né? Vocês estão iniciando hoje o tema formação transdisciplinar. Agora minha querida colega Ondalva vai dar continuidade, né, a esse processo hoje, né, espiralado, rico, farto, né, e outros colegas, mas o importante é que começou um processo que é um processo que vem a partir de si e do seu imaginário, né, que é o que nós desencadeamos hoje, algo que venha realmente das suas emoções, do seu potencial criativo. E a partir daí o conhecimento se constrói de outra forma. Então, eu gostaria de... Nós vamos estar concluindo, então, a sessão agora? Acho que sim. Vocês gostariam de falar alguma coisa antes da gente concluir? Alguma colocação? Uma pergunta, né? Uma pergunta? Eu vou fazer. Eu achei bem interessante a colocação que foi feita a respeito do conhecimento mesmo. Há muito tempo atrás, um grupo de pessoas ligadas a vários tipos de religiões, Curitiba resolveu fazer um grande movimento. Então, a gente procurou o pessoal da Ponte para a Liberdade, procurou o pessoal espiritualista, o pessoal kardecista, o pessoal da Igreja Católica, o pessoal de várias igrejas evangélicas, para fazer um grande movimento baseado na ideia que traz na Bíblia, né? Aquela ideia de quando dois mais de vocês se unirem, uma coisa desse tipo. E aí eu fui procurar um monge budista que mora lá em Curitiba, e ele pegou e olhou assim: por que vocês estão fazendo isso? Vocês já resolveram os problemas de vocês? Cada um de vocês já olhou para dentro de vocês e descobriu o Deus interior, o Deus que existe dentro de vocês? Então, eu acho que tem muito a ver com isso, apesar de ser uma colocação bastante voltada para a questão espiritual. Eu acho que essa questão, ela transcende o problema do espiritual, ela passa a ser uma constante em qualquer situação, né? A gente, antes de qualquer coisa, a gente tem que resolver as nossas coisas, né? Mas isso não significa, porque esse movimento, inclusive, independente da colocação do monge budista, esse movimento foi um movimento que mobilizou cerca de 1.500 pessoas numa caminhada que atravessou Curitiba, uma caminhada pela paz, e foi algo muito bonito, né? Com muitas manifestações bonitas, né? E que eu acho que também isso ajudou, né? Eu acho que não só a gente conversar sobre o caminho pessoal, mas também a gente dividir o caminho pessoal. E uma coisa que eu estava conversando, que a Mônica levantou, que ela disse assim: a gente é muito privilegiado aqui, né? Isso pode representar uma pequena gota, algo microscópico, né? Mas é algo que está começando, né? É algo que está iniciando. E aí eu lembrei até para ela de uma frase de uma música do Amel Barra, sobrinho da Violeta Barra, onde ele diz assim: um grão de areia faz muito pouco, mas muitos grãos de areia conseguem conter o mar. Então eu acho que isso é uma coisa assim que é mais do que uma pergunta, é um comentário que eu queria fazer, né? E um outro comentário, mas aí é mais uma pergunta, eu não quero me estender, que é o seguinte: houve uma pequena conversa sobre limites e que eu gostaria de aprofundar um pouco mais, talvez não hoje, mas eu acho que eu gostaria que, talvez numa das próximas sessões contigo, tá, a gente pudesse conversar um pouco mais sobre essa questão de limites, porque
eu acho que ainda restou uma dificuldade grande em trabalhar com essa questão. Dentro da sistêmica, a gente não reconhece isso. Dentro do que aparece no filme um pouco antes da parte que foi passada, né? A Sônia, ela diz que contribuem para o nosso processo de tomar decisão. A mesma coisa, o nosso sentir, a nossa afetividade é comandada por uma empatia. A empatia que está dentro de nós e que bate muito aqui no peito, né? Aquele movimento de aproximação, de afetividade, de simpatia pelas pessoas, pelas coisas, ou então um sentimento de antipatia, de afastamento, né? De repulsa. Esse conjunto de sentimentos, né, também interferem na nossa afetividade. Da mesma forma, o nosso querer centrado na parte mais, né, essa parte mais aqui do nosso corpo, pelo menos a gente sente muito mais aqui. Né? O pensar a gente percebe e sente mais aqui na nossa cabeça, mas o nosso sentir a gente sente mais no peito, que afeta a nossa respiração, que afeta o batimento cardíaco, né? Porque todo o processo afetivo, emocional, bate imediatamente no ritmo da nossa respiração. Afeta a respiração, afeta a entrada de oxigênio no nosso corpo. A entrada de oxigênio mudando, acelera o batimento cardíaco. Então, a gente começa a perceber todas essas relações, essas ligações entre o pensamento, o sentimento e o que acontece no nosso corpo. E a nossa vontade também está muito aqui centrada no nosso interior do abdômen, estômago e barriga. Tá? Porque é exatamente dentro dessa parte que a gente sente aquela coisa forte do nosso querer. O querer da fome, o querer do sexo. Tá? Essa parte guarda todos esses nossos desejos, vontades, tá? E necessidades. Então, embora a gente faça esse tipo de associações, tá? A nossa memória não está apenas no nosso cérebro, a nossa memória está em todo o nosso corpo. Hoje, né, com o avanço do estudo da genética, com o estudo do ser humano, a gente já tem a informação de que as nossas células guardam a nossa memória. Tá? Então, embora a gente situe em diferentes partes do nosso corpo, na realidade, nosso corpo guarda a memória de todo o nosso processo histórico de vida. O que eu queria lembrar nesse desenho também é o seguinte: nós temos um lado de materialidade, então nós vivemos da captação do ar, da água, dos alimentos, do processamento de tudo isso, do metabolismo de todos esses nutrientes e da secreção. Então, o nosso corpo é um órgão que capta, processa e devolve para o meio o que não precisa e incorpora o que precisa para a formação da sua materialidade, do seu corpo, do seu desenvolvimento, do seu crescimento e desenvolvimento. Mas, ao mesmo tempo, os nossos sentidos, distribuídos pelo nosso corpo, também é responsável por captar as impressões do meio, processar essas impressões do meio, passando pelos diferentes centros de decisão nossos, e depois também expressar isso para fora. Então, começar a olhar para a gente, não só do ponto de vista de materialidade, mas do ponto de vista de energia, do ponto de vista de fluxo, do ponto de vista de troca, de processo, é muito importante. Só que, na medida em que a gente vai crescendo, amadurecendo, desenvolvendo a capacidade de pensar e de entender como se pensa, e se perceber as várias formas como se pensa, a mesma coisa, amadurecendo a nossa afetividade, os nossos sentimentos, sendo capaz de trabalhar com as emoções e os sentimentos, e vai amadurecendo também a nossa vontade, sabendo separar nossas necessidades dos pequenos desejos que não são tão importantes, né? Aprendendo a separar prioridades. Na medida em que a gente vai administrando tudo isso, a gente vai percebendo que tem algo mais do que pura e
3 centros de decisão. Embora eu decida por pensar, ou por sentir, ou por querer, ou decida harmonizando o pensar com o sentir e o querer, eu percebo que existem mais coisas dentro de mim. Tem mais seres que mandam neste meu corpo. E nesses seres que mandam o meu corpo, esses centros de comando, eu constato que também eu sinto vaidade, eu sinto orgulho, eu sinto necessidade de dominação, de apropriação. E quando eu percebo que eu estou sentindo ódio, vingança, todos esses aspectos aqui, eu percebo que é o meu eu, meu ego, que está mandando em mim. Mas também eu percebo que eu tenho momentos de consciência, de visão da coisa, da realidade com um maior realismo, e eu começo a perceber a importância do respeito, porque eu me sinto não uma parte isolada, mas sim uma parte dentro desse todo. Eu sou um ser dos ecossistemas, convivendo juntamente com uma grande diversidade de vida, vegetal, animal e de micro-organismos, e todos eles interdependentes uns dos outros, e todos eles necessários para a cadeia da vida. Eu começo a perceber que eu sou apenas mais um ser dentro desse conjunto. E que para que eu tenha saúde, para que eu tenha vida, para que eu tenha sustentabilidade, eu preciso preservar esse meio, eu preciso preservar toda essa biodiversidade. Porque a minha vida, a minha saúde depende do ar, da água, do solo, dos alimentos. E se eu sou um ser gerado pelos ecossistemas, são os ecossistemas que geram os nossos nutrientes. A nossa possibilidade de vida está no ecossistema. São as matas, são os ecossistemas naturais que geram condições de ar puro. São eles que geram condições de água potável. São eles que criam condições de clima para que a gente tenha vida. É o ecossistema e as matas que geram a nossa segurança alimentar. O nosso alimento vem desse processo. Nossas matas são autossustentáveis, os ecossistemas são autossustentáveis. Então, nós não podemos prescindir deles. E quando o ser humano cria a sua sociedade, a sua forma de organização, muitas vezes nesse processo de organizar a sociedade, se deixa de levar em consideração o direito à vida de todos esses seres. E o ser humano começa a interferir no meio e ao criar substâncias químicas sintéticas, ao criar bens duráveis produzidos e manipulados, ao criar habitações, construções, cidades, indústrias, a gente vai criando toda uma forma de organização social que vai nos afastando da consciência dessa origem. Então, nessas 3 folhas que a gente tirou um xerox para vocês dos manuscritos, eu queria relembrar este fluxo. Os ecossistemas naturais que geram a nossa grande biodiversidade, né? Que geram o programa arquétipo da espécie. Cada espécie tem o seu programa, o seu modo de se estruturar. Cada indivíduo dentro da espécie tem um potencial de ser e junto com o potencial de ser tem seu padrão de necessidades. Tá? E é através da nossa história de vida, juntamente com esse potencial de ser, que nós seres humanos vamos estar sendo constituídos. Embora os ecossistemas sejam capazes de atender todas as nossas necessidades essenciais em termos de ar, água e alimento e de convívio, a nossa organização social criou outros tipos de necessidades, criou outras oportunidades de desenvolvimento. Essas novas formas de organização social, o modelo de sociedade que tem suas leis escritas e faladas, que tem todo mecanismos criados internamente de participação, de inclusão ou de exclusão, que criou toda uma infraestrutura socioeconômica para a gente poder viver em cidades, que criou toda uma estrutura
né, de instituições, né, para poder partilhar as diferentes funções e tarefas e produzir bens e serviços para atender nossas necessidades, né, e que se orienta por um esquema de superestrutura que define uma cultura, que define padrão, uma série de conceitos, que define quadro de valores, que define uma série de condutas. Né? Então, dentro deste processo, quando a sociedade cria mecanismos de inclusão, ele cria também algumas facilidades e algumas dificuldades para que o ser humano possa realizar seu potencial. Então, este processo, muitas vezes, nos afasta deste outro processo. E a gente, ao nascer dentro de uma família, dentro de uma comunidade carente, dentro de uma família não ajustada socialmente, que não tem acesso, nós acabamos tendo a nossa história de vida condicionada por esses limitantes da nossa realização. Porque o que limita a nossa realização é o atendimento das nossas necessidades essenciais básicas. Na medida em que a gente tem oportunidade de existência, oportunidade de atendimento das necessidades essenciais, na medida em que a gente tem a oportunidade de realizar esse programa potencial, que todos nós nascemos comum, é a nossa história de vida que pode limitar essa nossa vida. Mas o potencial nós temos. E ao vivenciar esse potencial, nós vivemos um processo de formar nossa estrutura física, orgânica e sistêmica, dos nossos corpos, dos nossos sentidos e dos nossos cérebros. Ao mesmo tempo, nós vamos desenvolvendo a nossa capacidade operacional e funcional de captar, de processar, de se expressar. Né? E vamos também construindo nossa capacidade de produzir, de criar, não só em termos sexuais, de reprodução, mas também de criatividade. Esse nosso processo formativo, tá, permite o nosso desenvolvimento mental, sentimental e da vontade, né, que é o cognitivo, afetivo, volitivo. E como resultado desse nosso processo, a gente acaba desenvolvendo a nossa consciência, a nossa capacidade de escolher, de decidir, de agir, de refletir, né, sobre o nosso processo de assumir também a responsabilidade das nossas decisões. Isso nos possibilita, na medida em que nossas necessidades vão sendo atendidas ao longo do tempo, nós vamos realizando esse potencial humano de ser. E na medida em que a gente pode participar de um processo de construção do coletivo, a gente vai, no exercício da nossa autoformação, da nossa heteroformação e da nossa ecoformação, nós vamos podendo construir coletivamente. Então, os valores, os conceitos e as nossas condutas, né, vão ajudando a realimentar essa superestrutura. Então, esse desenho tenta simplificar um pouco, né, todo esse processo de integração. Para entender como é que ocorre esse nosso processo de autoformação, heteroformação e ecoformação, e como isso interfere no processo da nossa interferência na sociedade de uma forma construtiva ou de uma forma destrutiva, é importante que a gente perceba que autoformação dentro deste processo, né, de utilizar o nosso corpo, de transitar, de dialogar, de interagir com o nosso corpo e os nossos diferentes eus internos, né? Essas diferentes dimensões que existem dentro de nós, que também são estruturas organizacionais, mas também nós temos níveis de realidade diferentes. Nós temos um nível de realidade de corpo, de matéria, que tem leis e mecanismos diferentes, mas também nós temos uma outra dimensão, de um outro nível de realidade, que é esse nosso pensar, sentir, querer, que obedece outras regras,
né? O nosso corpo tem certos limites, mas nosso pensar, sentir, querer, limites são diferentes. Nossa imaginação, né, transita por todos os níveis de realidade e não tem esses mesmos limites. Então, é nesse processo de transitar dentro de nós que a gente se forma. Mas esse nosso transitar dentro, ele não é só dentro, ele acontece ao mesmo tempo que transita fora. E é na nossa interação, junto com os nossos familiares, junto com os nossos amigos, junto com as pessoas que estão ao nosso redor, que nós vamos interagindo, e tanto no diálogo falado, quanto nos gestos, quanto nos contatos, as diferentes formas pelas quais a gente interage uns com os outros, vão nos moldando, vão nos formando, vão nos condicionando, vão nos transformando. A gente vai aprendendo, a gente vai superando limitações. Ao mesmo tempo, se não me engano, existe um estudo, eu não saberia dizer agora, mas ao se fazer uma avaliação do tempo de possibilidade, melhor dizendo, eu posso passar algum tempo sem comer, eu posso passar algum tempo sem comer, sem beber, eu posso passar algum tempo sem respirar, mas se eu não puder captar as impressões do meio, o meu limite é um pouco mais forte ainda. Então, captar as impressões do meio é muito importante, é fundamental para o nosso equilíbrio. Quando a gente perde a noção de espaço, quando a gente perde a noção de tempo, quando a gente perde o referencial, a gente se desestrutura. Então, é tão importante quanto comer, beber, se alimentar, né? E respirar. Com relação, eu estou tentando pensar com vocês esse processo de mostrar na prática, de sentir na prática, dentro de nós, né? Como é que se dá a nossa autoformação, a nossa heteroformação e a nossa ecoformação, que acontece ao mesmo tempo. Né? Não sei se vocês estão viajando junto ou cada um por si, mas o importante é que de vez em quando a gente volta. Na heteroformação, como a gente precisa desse processo afetivo, da troca, porque é esse afetivo que vai realmente nos abrir para o outro. Se não existir afetividade, a gente não se abre, a gente não troca. Então, quando eu não tenho afetividade por alguém, eu me fecho, eu crio uma carapaça e eu não me relaciono mais. Ou então, quando eu crio conceitos, que eles se transformem em conceitos rígidos, eles viram um pré-conceito. Esse pré-conceito não me deixa ver a realidade como ela é. E a gente vive cometendo essas pequeninas falhas, esses deslizes. A gente, muitas vezes, se baseia em hipóteses. Então, ao invés de olhar a realidade de forma aberta para ver como é que ela está, eu imagino uma hipótese do que é essa realidade. Então, eu fico só com a hipótese, eu não vejo. Eu deixo de ver. Então, a gente tem mecanismos dentro de nós, né, que impedem que a gente realmente veja a realidade. Na nossa heteroformação, do convívio com as outras pessoas, a gente tem sempre essa rica oportunidade de acordar. Na medida em que a gente vê o exemplo do outro, vê a vivência do outro, vê o outro escorregar, vê o outro se levantar, a gente vai aprendendo, não só com a nossa experiência de vida, mas com a experiência do outro. Na ecoformação, na medida em que a gente se percebe não apenas um ser da sociedade, que a gente mesmo criou ao longo das nossas civilizações, mas a gente se percebe um ser do planeta, fazendo parte de um processo complexo, dinâmico, integrado e interdependente. A gente percebe o quanto o ambiente natural nos forma. Nosso corpo é feito desse ambiente natural.
Nosso corpo, para se sobreviver, precisa desse ambiente natural. A nossa sociedade tem padrões de comportamento, tem padrões de conceitos, né, de valores. E ao viver dentro dessa cultura da nossa sociedade, nós somos altamente condicionados por ela. Dentro desses padrões sociais, tem uma série de aspectos que atrapalham demais a nossa vida. São os nossos padrões de beleza, são os nossos padrões de função de homem, função de mulher, são uma série de padrões de consumo, de status, e a gente, ao viver intensamente essa cultura da nossa sociedade, que hoje virou altamente consumista, a gente se sente bastante perdido. Então, nós, se não tivermos uma consciência de que somos seres da natureza, que temos o direito a estarmos no planeta Terra, e que nossas necessidades podem ser supridas pelo que o planeta Terra gera de alimentos e de condições, nós ficamos muitas vezes presos e amarrados a esses padrões sociais, essas necessidades de status, a essas necessidades de atender a esses padrões, e a gente entra numa roda viva de depressão, de tristeza, de se sentir excluído, né? E passa a sofrer toda uma série de preconceitos. Hoje nós criamos um padrão de consumo muito elevado, um padrão de um modo de vida que nos afastou do que é essencial e do que é necessário. Se hoje nós estamos repensando novos referenciais, novas formas de explicar a nossa realidade, novas formas de interagir com esta realidade, para melhor compreendendo, poder melhor transformá-la, é importante que a gente também reveja todos esses padrões que a nossa sociedade nos criou, condicionou para nós. E a gente precisa rever nosso padrão de consumo. Nós estamos... Com esse padrão que nós temos hoje, se torna altamente problemático a gente poder mudar nossos modos de vida. Se numa família a gente quer mudar nossos hábitos, nossas alimentações, né, nossos valores, a gente tem uma dificuldade enorme, porque a mídia, né, a televisão, todos os meios de comunicação levam a gente para o consumismo, 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 e a gente não consegue se contrapor a todo esse movimento. Então, perceber o papel que a nossa sociedade tem em nos condicionar, influenciar na nossa formação, tanto na formação de nosso corpo, quanto também da nossa mentalidade, quanto também da nossa forma de interagir no meio, e ao mesmo tempo a importância que tem o ecossistema desse nosso processo de saúde, desse nosso processo de sustentabilidade. Vivendo em sociedade, em meio urbano, a gente deixa de levar em consideração a importância da mata nas condições de clima da nossa cidade, nas condições de gerar água potável, nas condições de gerar um ar mais puro. A gente separa, é como se eu não precisasse da mata, como eu não precisasse dos animais, como se a microvida fosse apenas seres para serem mortos com inseticidas. Eu não preciso deles. E a gente esquece que a gente convive com todos esses seres micro-organismos dentro e fora do nosso corpo, e que todos eles interagem, têm papéis e têm funções. Tá? Ao mesmo tempo, a gente, vivendo em sociedade, em cidades, a gente não percebendo essas relações e a importância disso, a gente acaba criando uma cultura de que árvore incomoda, a gente corta. Animais, para que animais? Só no zoológico, só para a gente ver. Animal só existe para a gente apreciar. E a gente perde a noção dos ciclos, dos processos que ocorrem na natureza. E se não existirem animais,
a reprodução das matas não acontece. 80 a 85% da reprodução vegetal depende dos animais. São eles que consomem as sementes e que a carregam e que plantam em outros lugares. Então, resgatar o conhecimento desses ecossistemas que nos deram origem. Aprender a conhecer mais profundamente a cada um de nós. Conhecer mais profundamente o outro. Porque é interessante, quanto mais eu me conheço, mais eu percebo que o outro também tem o mesmo processo do que eu. E quando eu percebo que o meu processo é semelhante ao do outro, eu me reconheço nele, eu percebo as limitações que eu tenho nele, as qualidades que eu tenho nele e vice-versa. É por isso que nesse processo de conviver, de viver junto, a gente cresce muito. Principalmente quando a gente não precisa pôr máscara. Quando a gente pode ser a gente. Eu acho que esse é o grande mérito deste curso aqui no Sebrans. Eu nunca vi isso aqui na USP. Você poder, né, num curso, ser você. Ser você com suas qualidades e as suas limitações. Ser você com a sua vontade de aprender, com a sua vontade de conviver. Aqui você pode. Então você pode ser um ser matéria, corpo, com as suas necessidades básicas essenciais. Você pode ser um ser alma, né? Vivendo e podendo se expor. Você pode viver a sua espiritualidade. Você pode falar de energia, sem que ninguém te considere um ser anormal. Né? E a gente pode trocar. E a gente se sente tudo ao mesmo tempo. A gente se sente aluno e se sente professor. Eu nunca sei de que lado que eu estou. Tá? Eu me sinto transitando dos dois lados. Eu me sinto a cada dia aprendendo e ensinando, aprendendo e interagindo. Porque às vezes a gente aprende muito um com o outro, não precisa falar. A gente aprende só de estar junto, só de ver o gesto do outro, o modo de ser do outro. E respeitando e entendendo essa riqueza que é essa nossa diferença. Essas nossas diferenças que nos tornam ricos. Essas grandes diferenças que tem entre a gente, que faz que quando a gente se encontra, a gente se sinta complementado um pelo outro. Eu me sinto um pouco traída pela grande vontade que eu tenho de poder falar com vocês de um monte de coisa, né? E tendo tão pouco tempo para a gente poder avançar. Mas eu não queria ultrapassar, eu já cheguei nos limites do meu tempo, tá? E eu espero que numa outra ocasião eu possa discutir com vocês como essas reflexões, tá? São reflexões que eu faço, independente se eu estou dentro da transdisciplinaridade ou não, independente se eu estou dentro das teorias científicas ou não, independente se eu estou atendendo a todas as exigências que o mundo acadêmico faz de um tipo de conhecimento de trânsito. Né? Mas eu acredito que é no nosso processo de interação que as limitações vão sendo superadas. É nesse processo que a gente vai se construindo, se auto, hétero e eco-construindo. Estou aberta para algumas perguntas, se tiver uns minutinhos. Quando você fala da captação das impressões, eu não sei se você tem alguma informação, por exemplo, no caso dos detentos, né? Porque é uma limitação, quer dizer, é claro que a gente também tem uma vida na cidade, uma limitação grande de impressões, né? A gente tem uma, não é, aqui particularmente não é uma cidade bonita, enfim, para a gente ter uma impressão, por exemplo, de verde, você tem que sair um pouco, né? Ou fazer algum esforço. Mas o que me veio uma certa angústia é a questão dos detentos, que é muito fechado, né? Quer dizer, a reclusão, não sei se... Eu vejo duas coisas. No nosso processo, né, de captar, processar, expressar, ao longo da nossa vida, ela é diferente a cada momento.
Quando a gente nasce, a gente capta, processa e expressa de uma forma. À medida em que o teu corpo vai crescendo, né, e que vai se formando e se desenvolvendo tua capacidade mental, tua capacidade afetiva, tua capacidade volitiva, à medida em que você vai amadurecendo, você vai tendo formas diferentes de você captar, né? É por isso que, se você não tem um processo de formação e desenvolvimento natural, você começa a ter problemas, né? Você começa a acumular uma série de problemas. Então, se quando você é criança, você não tem alimentos necessários e suficientes, começa a comprometer a própria formação do seu cérebro, né? Todos nós sabemos que se a criança não é devidamente alimentada até os 5, 6, 7 anos de idade, né, essa carência alimentar compromete a formação do cérebro, porque quando a gente nasce, o cérebro não está pronto, não está concluído. Ainda no crescimento da criança é que ela vai concluir o seu cérebro. Né? Então, eu acredito que no ambiente carcerário, além de você ter, ao longo da sua vida, vários problemas de carência afetiva, de carência material, de carência alimentar, de carência de respeito, de carência de diferentes tipos de carência, que fazem com que você esteja num estado de espírito, num estado de alma terrível, você ainda é cerceado do direito ao convívio, do direito a estar vivendo o que se vive lá fora. Né? Então, eu acredito que aí é um somatório de muitas coisas, né? Que muitas vezes, inclusive, chama a pessoa a refletir todo o seu processo de história de vida. E que, às vezes, se ele não tem um nível de consciência, né? Porque ao longo da nossa vida, em função dos níveis de satisfação das nossas necessidades, nós vamos desenvolvendo nossos níveis de percepção. Esses nossos níveis de percepção, né, vão gerando também níveis de consciência. Na medida em que você vai adquirindo consciência, você vai desenvolvendo graus de compromisso. Esses diferentes graus de compromisso vão te chamando a corresponsabilidade pelo que você fala, pelo que você faz, pelo como você interage, como você se posiciona. Então, é um processo. Realmente, se você tirar de uma criança pequena a oportunidade de visitar diferentes espaços, diferentes lugares, de relacionar-se com diferentes pessoas, você compromete a capacidade criativa da criança, porque ela não constrói imagens. Nós precisamos construir muitas imagens na nossa cabeça, porque essas imagens da nossa vida, da nossa existência, elas são o nosso banco de imagens aqui. Quando você vai viver certas coisas, é esse banco de imagem que te dá informação para você resolver os problemas do que você está enfrentando. Né? Não sei se pude responder, mas... Você fez um gesto? Essa pergunta que você fez, nossa, parece que está tão louca. É só uma questão de percepção, como é verdade. Então, isso que você está colocando, e entramos no meio de novo de que realidade nós estamos falando. Porque tem pessoas que estão presas fisicamente e, portanto, supõe-se, como a doutora Ondava colocou, pressupõe-se que por não terem estímulos aos quais as outras pessoas estão expostas, vão ter visões de realidade ou percepções diferenciadas. Mas nós temos muitas vezes, muitas pessoas por aí que não estão presas fisicamente e que estão presas por outra realidade. Então, no caso do carcerário, eu não tenho muita experiência, mas alguns contatos a gente tem tido através do trabalho que a gente faz, teoria social, pelo trabalho que eu faço. E eles constroem realidades inimagináveis para nós, né, fruto dessa realidade completamente diferente em termos concretos, em termos macrofísicos, digamos assim. Então, aí a gente, novamente... Exatamente. Então, eles acabam tendo dimensões de realidades inimagináveis para nós, completamente diferentes, muitas vezes assim, surpreendentes. Então, aí, novamente, aquele cuidado que a gente tem que ter, né? De que dimensão estamos falando e com relação a quê? Só chamar.
queria, é um comentário meio bobinho, mas eu não resisto. É que você falou dos animais, né? Que na verdade tudo tem, né, esse ciclo na natureza, tudo tem uma razão de ser. Todos os organismos, né, eles têm uma razão de estar aí. Agora é muito curioso que na nossa sociedade tem alguns animais que são totalmente extermináveis, né? Por exemplo, a cobra, ela nunca é considerada a possibilidade de ser um animal benéfico para o ecossistema, né? A primeira coisa que você acha uma cobra no meio da floresta, o instinto é matar. Sapo, né? Bom, aí já entra um outro nível de realidade, né? Que é assim, os animais de sangue frio, né? A aversão que o homem tem por esse tipo de animal, né? Não... Eu sabia que era bom. Não é bobinho, é que... Tudo depende também do conceito do valor, né? Do teu grau de conhecimento desse ser vivo na cadeia, né? Então, para o ambiente urbano, realmente é melhor a cobra no zoológico, né? Agora, dentro da manutenção dos ecossistemas, ela tem um papel. Não existe ser inútil dentro do ecossistema. Né? Por isso que o ecossistema é importante como referencial para a gente. Os nossos ecossistemas que conseguiram sobrar, o que existe de ecossistema que sobrou, precisa ser cuidado com muita atenção, porque ele é o nosso banco de sementes, ele é o banco de matrizes, ele é a nossa segurança alimentar, ele é o nosso referencial do conhecimento das relações saudáveis e sustentáveis. Então, se nós destruirmos o pouco que sobrou, eu acredito que a vida no planeta vai ficar comprometida. Eu não tenho no momento um dado específico, mas eu sei que em várias ocasiões na história do planeta houve extinção total de espécies milhões e milhões de espécies que sumiram completamente. E depois houve uma outra regeneração. Então também quando eu vejo essa questão dos ecossistemas, eu sempre, quando coloco isso numa visão maior, quem disse que esse nosso ecossistema é esse que nós temos que preservar como se fosse uma peça de museu? Claro que a gente tem que fazer um trabalho nesse sentido, mas a gente não sabe o destino do cosmos. Quer dizer, assim como já se extinguiu várias vezes limpezas, eu vi um artigo no Scientific American, acho que do ano passado, onde que mostrava essas extinções que houve dessas espécies. E que isso foi uma necessidade, vamos dizer, de um outro nível de realidade. Então também eu vejo, ao mesmo tempo, a necessidade dessa preservação, enquanto nós vivemos nesse nível que nós vivemos, que somos esses, vamos dizer, gerados, esses humanos aqui, como nós nos encontramos aqui agora, mas quem disse que esse é o grande destino da humanidade? Quer dizer, será que não existiria uma outra etapa para o ser humano, onde ele estaria independente desse nível, desse ecossistema, onde a gente não sabe, quer dizer, é uma pergunta muito grande, que eu não tenho nem resposta, nem pretendo uma resposta. Mas isso também, a gente também tem que levar em consideração, a relativizar essa importância também. Assim, considerando isso que a Maria falou, né, eu acho que realmente a gente tem que considerar a possibilidade de que as transformações não sejam contra, né, mas que as transformações estejam a favor. Mas eu acho que uma questão que a gente precisa lembrar em relação a essa questão ecológica e dos ecossistemas é que essas espécies que desapareceram, elas desapareceram por movimentos naturais, movimentos ciclos cósmicos e etc. E hoje nós estamos assistindo a participação do homem nessa destruição. Eu acho que essa é uma questão que a gente precisa levar em consideração sempre, né? Porque eu acho que quando o homem interfere no ciclo da natureza, quer dizer, e quando o homem começa a mexer com um sistema e sem saber no que isso vai resultar, quer dizer, aí entra a nossa responsabilidade enquanto seres humanos, né? Eu acho que a gente
evidentemente, quer dizer, que alguma transformação decorrente até da presença do homem e da ação do homem na Terra vai acontecer, inevitavelmente, né? Mas eu acho que é sempre bom a gente lembrar que nós somos responsáveis por isso, né? Eu queria reforçar nesse sentido, na medida em que nós, com a estrutura organizacional do nosso corpo que temos hoje, com este programa genético que temos hoje, nós podemos estar comprometendo o futuro das próximas gerações. É mais nesse sentido. Né? Você pensar no seu netinho, vai? Você pensar no seu netinho? Só para citar um exemplo do que você falou, não sei se são os incas ou os maias, que eles desapareceram porque, pelos conhecimentos que eles tinham da natureza, eles exauriram o solo e simplesmente eles desapareceram. Se bem que dizem que tem de outras coisas, né? Mas a gente não pode provar. Os incas foram dizimados pelos espanhóis. E os maias numa guerrinha lá com a outra raça que chegou lá e tem. Eu queria falar de um insight que brotou no momento que a nossa onda branca aí, ela falou sobre que o ser humano ele usa para se construir daquilo que está à disposição nesse planeta. Aí, pegando mais ou menos o assunto desenvolvido pela Maria, eu fico imaginando se de fato a coisa não passa por uma situação, por absurdo que seja pensar isso do ponto de vista da ciência, mas a gente está tentando transcender essa ciência, né? Se de fato, né, essa realidade existe dessa forma e esses riscos existem com as características que eles têm, por conta da forma com que nós estamos trabalhando com os insumos, né, para a construção do nosso próprio corpo. Aí, aproveitando a conversa aqui que houve sobre a questão dos incas, dos maias, há uma parábola muito bonita que o José Arguelles, que foi o criador do tal do calendário maia, ele tece a respeito da relação entre o homem e o tempo, né? Na realidade, o que ele tenta dizer o tempo inteiro nas suas palestras é que o homem se transformou num inimigo, num competidor do tempo a partir de uma determinada época. Então, só resumindo a parábola, era assim: as sacerdotisas, né, na época, numa época bem antiga, não vou conseguir referenciar como ele referenciou, as sacerdotisas que tinham o domínio sobre as questões do tempo, até pelo próprio comportamento, né, do seu ciclo menstrual, né? E todo o calendário maia era estruturado com base nos 28 dias, né? E isso dava um poder tão grande às mulheres e às sacerdotisas principalmente, que os homens e os sacerdotes, eles se sentiam colocados num segundo plano. E a partir daí, eles construíam um círculo de 360 posições, né? E distribuíam o tempo dentro desse círculo. No calendário maia, eles tinham algumas ardilosidades. Por exemplo, não dava os 365 dias, os 28 dias, né? Então tinha um dia que eles colocavam fora do calendário, pura e simplesmente. Dia fora. E era um dia que era um dia de festa, um dia de festejos. E de tempos em tempos, bonito isso, e de tempos em tempos, um ciclo de não sei quantos anos, né, eles faziam um grande festival, parece que era de 50 anos, que eles faziam um grande festival porque eles tinham acumulado, pelas pequenas diferenças, 13 dias fora do calendário, né? Então eles faziam um grande festival. E essa época, né,
conhecer o calendário maia, né, mas nessa época existia algo muito parecido com isso, né, que não batia as ocorrências temporais com os ciclos, né, de 28 dias, ciclos lunares ou ciclos menstruais. E aí o homem resolveu colocar o tempo numa prisão espacial. Então, definiu esses 360 dias e colocou o tempo numa prisão espacial. E a partir daí, houve toda uma mudança de tecnologia. Porque o homem, enquanto usava o tempo como seu aliado, enquanto trabalhava com o aliado tempo, ele tinha toda uma construção tecnológica diferente. Mas no momento em que ele aprisionou o tempo, ele passou a construir toda uma tecnologia para vencer o tempo. Ou seja, competir com o tempo. Ou seja, produzir mais em menos tempo, caminhar mais em menos tempo e assim por diante. Então, essa diferença tecnológica é a essa diferença tecnológica que se atribui, ou que o Rosengales atribui, e os seus seguidores, o grande problema do homem, né? Que o homem ele parou de utilizar os recursos da maneira como eles estavam disponíveis para quem não precisava disputar espaço com o tempo, né? Então, eu acredito assim, que as coisas fazem sentido. Eu estou hoje concluindo uma coisa estranha para mim, que as seitas, as religiões alternativas, esses movimentos alternativos, eles estavam buscando conhecimentos, isso já muita gente disse, buscando conhecimentos que a ciência não admitia, né? E eles criavam toda uma mística em torno desses conhecimentos. E em vários momentos eu estou sentindo que essas coisas estão começando a ficar mais esclarecidas. Eu lembro que outro dia o Chiquinho disse uma coisa fantástica. Eu achava que eu era porra louca, mas a transdisciplinaridade está mostrando que faz sentido o que eu faço, né? Eu achei isso lindo, maravilhoso, tá? Porque é uma constatação de que, de fato, às vezes a gente está fazendo coisas que a gente não consegue encaixar naquilo que é oficial. Mas eu acho que a gente está fazendo uma caminhada muito interessante e isso vale a pena tentar aprofundar em algum momento. Acho que agora nós poderíamos encerrar, porque senão... Desculpem. Nesse sentido, eu fico pensando, assim, nessa linha que você está falando, às vezes, e eu fico pensando, será que esse pensamento transdisciplinar, se a gente chegar realmente a desenvolvê-lo, a gente não está acelerando uma mudança desse ciclo até como a gente conhece hoje, nos parâmetros que a gente conhece hoje? Será que nós aqui não estamos contribuindo para essa... Nós somos um grão de areia nesse oceano. Mas faz diferença, hein? Faz. Maria, eu acho... Eu não concordo com você em hipótese alguma. Eu acho que nada acontece antes do tempo e o universo todo pulsa, né? Não há nada estático e nós todos sabemos isso, senão não estaríamos aqui. Eu acho que não é por acaso. Não é por acaso, porque cada um de nós está aqui nesse momento e o que está sendo produzido tem um porquê também. A condição planetária hoje pede socorro urgentemente, não em termos físicos só, mas em termos etéricos também. Então tudo isso está sendo construído aqui e não fica aqui. Quando a gente vai embora, carrega junto e leva para casa, e leva para o trabalho e leva para o grau de temperança que passamos a ter com relação a olhar para o outro. Então, você se posiciona diferente perante o outro, muito mais do que antes, no grau de paciência, no grau de solidariedade, de caridade. Então, não é por acaso. De jeito maneira, não estamos acelerando nada. Não, eu acho assim, talvez eu não tenha conseguido me expressar bem. Eu não estou falando que a gente esteja
contribuindo para a mudança de um ciclo superado. Porque o que a gente precisa? A gente precisa de massa de energia para a transformação. Isso. Tem uma massa que se cria, inclusive existe muitas referências sobre isso, né? O Aurobindo mesmo falou isso muitas vezes. Se eu pudesse viver, eu quase consegui fazer a transformação, mas eu não tive o tempo suficiente para poder fazer a transmutação interna. Então eu vejo assim, nós estamos contribuindo para criar essa energia. Isso. E agora, se não existir um número de pessoas para poder liderar essa energia transformada, não acontece. Então, de uma certa forma, nós aceleramos-se. Por quê? Porque se nós deixarmos de fazer, se um grupo de pessoas no mundo deixar de fazer esse trabalho para liberar essa energia que precisa, para colocar, sim, um ciclo para outro ciclo, existe, inclusive, o seguinte, porque nada diz que a nossa espécie tem que viver para viver. Claro que não. Ela pode se terminar. Então, se não se criar essa quantidade se não for liberada essa quantidade de energia, não vai se mudar esse ciclo. Não se muda esse ciclo. Então, fazendo um trabalho para se liberar essa energia. Eu sei, mas, por exemplo, como é que você quebra uma partícula? Você começa com uma. Quando você vai fazer uma cisão, é uma que impacta e ela detona o resto. Não é assim? Então, por que a gente não pode considerar esse grupo como a primeira partícula? Olha, eu não sou sadia, mas enfim, a primeira partícula que vai dar esse start. Então, é uma coisa divina que nós estamos fazendo aqui. É uma coisa que nos confere um grau de responsabilidade gigantesca. E eu acho que é por aí mesmo. Isso implica em medo por um lado e ousadia por outro. Então, eu acho que é sim função nossa acelerar esse processo. Só o que eu queria colocar é que não é por acaso que estamos aqui, e não é antes ou depois, ou é tarde, não, é agora. Só essa visão pelo menos que eu tenho. Eu queria passar para a Paula só concluir a participação dela e queria colocar também um pouco mais de linha na fogueira anterior, que é a questão da relação com o meio ambiente. E quando se falou de alguns animais como a cobra, o sapo, eu falaria dos animais de sangue frio, a barata. Não sei, esse que se mata sem culpa. O rato. Né? Ai, que legal. Só como reflexão, isso não também escapa um pouco do âmbito da ciência, né? Mas eu me perguntava, mas por que predominantemente as mulheres têm um certo terror com certos desses animais que muitas vezes não são nocivos imediatamente, eles não vão atacar, não pode ser uma bobagem. Se há esse terror, ele está apoiado em algo. Mas o sapo tentou se safar. Ele criou a história do príncipe. Ele virou príncipe, mas até ele virar príncipe, ele foi atirado na paredinha da igreja. Mas então, isso que as mulheres intuem está apoiado em alguma realidade. Agora, que realidade é essa? Será que é porque esses seres eles são um imbricamento entre níveis de realidade diferentes? Eles emergem de um nível de realidade que é energeticamente inferior, não moralmente, mas enquanto nível de energia, talvez. Sim, existem inclusive estudos, né, principalmente na área da análise, da psicologia, que pega o sapo. Aliás, você pega o sapo ele é um símbolo muito tônico, né, que está relacionado com as profundezas, inconsciente, com a questão do úmido, mas também um símbolo muito importante que é o símbolo do silêncio. Né? Não é por acaso que é o sapo que está nos contos de fadas, né? Porque o sapo ele tem, e é essa identificação. O que no conto de fada transforma, de fato, né? Um sapo em príncipe ou entre outras coisas? Como o desencantamento acontece? O que tem que ser transformado não é o que já está transformado. Exatamente, é o que vem a ser, o que vem, precisa. Porque na verdade é uma força muito maior que transforma, né? É o amor que tira aquela capa, né, e mostra o outro lado. Então, posso assim, só complementar? Até onde eu sei, principalmente assistente, era o símbolo das sacerdotisas. Quando o Urbano estava falando, ele remeteu ao matriarcado, quando as mulheres, quando Deus era mulher,
E é claro que nessa passagem para o patriarcado, que não foi para o beijinho, né, assim, a divindade, o grande Deus, ela teve que ser dividida em 7 deusas, e dessas deusas, algumas delas só no século XIX para cá começaram a ser incluídas na nossa vida cotidiana. Então eu acho que faz sentido esse pergunto das mulheres, porque por conta desses símbolos, elas foram queimadas, foram perseguidas aquelas que ousaram uma autonomia, né? Então, eu acho que começa por aí. E quanto ao sapo, existiu sempre aquele desejo de que ele aparecesse como príncipe. Não pode abaixar. Agora, tem as duas receitas, né? Uma era jogar na parede e cavava feitiço, e outra era da beijinha. Da beijinha. A parede é mais positiva, aí é que funcionava. Aí fica por conta de cada mulher o que ela quer fazer com o seu sapo. Deixa eu dar uma complementada aqui. Eu só queria complementar isso tudo, né? Que eu acho muito legal o humor, né? Eu acho que o humor ele tem que estar presente principalmente na transê, né? Eu acho que recuperou-se o humor na modernidade, no modernismo, né? Aqui, bom, enfim, e tem que se manter, senão não tem jeito, a vida fica muito chata mesmo. E assim, dentro disso que a gente falou, né, permeado de humor, vem essa coisa dos níveis de realidade diferente, né? Que é essa compreensão. Nós estávamos num nível de realidade muito concreto, muito palpável, natureza, mata a cobra que está no meio do caminho, né? Enfim, mata barata. Agora, quando você foge de... Mata barata pro barata. Pro barra barata? Nessa grande odisseia do marra barata, né? Olha que interessante. Nossa, perfeito. Essa conexão foi bárbara. A gente faz esse pulo, né? Então, aí, ó, marra barata é um outro nível de realidade ainda mais elevado. Não, Maria, para, Maria. A gente pula do grande barato. Não se respeitando as mulheres, né? Tem uma contradição enorme. Tem uma contradição enorme. Chamar a atenção uma coisa, como a gente às vezes faz sem perceber. Olha como você terminou a tua frase. Você falou assim, vamos ver o que cada mulher faz com o seu sapo. Começa por aí. Seu por quê? Coitado que Como é que existe de cada mulher. Não, mas você entendeu que sentido que eu estou querendo colocar. Então, incentivo isso, né? Seu. falou que o sapo é seu. Né? Só deixando isso assim, meu filho. É o nosso sapo, Gente, que tal fazer Gente, falando em barata, ontem eu estava em casa e meu marido não estava. E foi engraçado que eu senti que tinha uma barata em casa. E ele não acredita nisso. E eu fui no quarto e tinha uma barata lá. Aí eu comecei a gritar. E foi terrível. Eu liguei pra ele, falei, Paulo, você não vai acreditar o que tem aqui em casa. Gente, é impressionante. Aí ele falou, uma barata. Eu falei, vem logo pra casa porque ela tá lá no quarto e eu não vou entrar. Fechei a porta do quarto, fiquei na cozinha, olhando pra porta, porque se ela saísse eu ficava... Aí ele chegou... Eu falei assim pra ele, já vai lá pro quarto, porque hoje eu não vou dormir se a barata estiver lá. Mas onde tá? Eu acho que tá atrás do guarda-roupa. Aí ficou naquela história tal, achou a barata, matou a barata, resolveu o problema. Mas eu falo pra ele que eu sinto barata, tem o cheiro da barata, cheiro de barata aqui, e eu ouço a barata. Aí é impressionante que ele fala que é verdade, olha, tem uma barata lá na cozinha. Ele vai lá e tem uma barata. Aí ontem ele brincou comigo e falou, não, as mulheres têm algum problema com barata, aqui não pode ser. E é engraçado mesmo. Ontem aconteceu. Então, por isso que a gente pode pressupor que há animais que eles emergem de uma mescla de níveis. E como eles vêm de subterrâneos, tem toda uma história nas tradições das diferentes quedas da humanidade.
dualidade, que fez com que mundos que não estavam imbricados se imbricassem. Além disso, só antes de passar a palavra para a Maria, estamos já todos nervosos com o tempo, a questão da deusa e de Deus também é um tema complexo e que vale a pena a gente voltar a abordar, a questão das deusas, dos deuses e Deus enquanto aspecto masculino e aspecto feminino. Porque na unidade primeira, vamos além dessas dualidades, né? E elas estão contidas. Sempre que a exclusão é que houve perda de conhecimento, é a deusa ou é o Deus masculino, já estamos na perda de conhecimento. O conhecimento integral está além da dualidade. Eu gostaria de falar um pouquinho, não preciso fazer no momento isso, tá? Eu gostaria de falar um pouquinho sobre a avaliação. A avaliação, esse curso está sendo um processo, né? É claro que nós estamos falando de um processo, estamos vivendo um processo nesse curso. E todo processo ele deve ser avaliado. Nós temos um interesse muito grande na avaliação desse curso, porque quando nós estamos falando de avaliação para a transdisciplinaridade, nós estamos falando de um processo também de formação. Então, a avaliação para a transdisciplinaridade também faz parte do processo de formação. E formação no sentido de autoformação, de heteroformação e de ecoformação. Então, nós não estamos medindo o conhecimento adquirido, nós estamos fazendo uma avaliação do processo de formação. A transdisciplinaridade não dispensa a avaliação. E ela pensa numa avaliação quantitativa e numa avaliação qualitativa. No terceiro módulo desse curso, nós vamos ter um espaço reservado para avaliar a nossa avaliação, avaliar esse processo de avaliação. Então, nós temos pensado muito na avaliação nesses últimos 2 anos. O que seria a avaliação transdisciplinar? E algumas ideias nós já temos disso, mas existe um longo caminho para percorrer. Porque nós temos que criar o que nós estamos chamando uma avaliação quantitativa e qualitativa. O quali-quanti, o quanti-quali, nós não sabemos aí a avaliação. Esse trabalho, esse curso, né, que nós estamos fazendo, nós temos 9 instrumentos de avaliação. Por quê? Nós temos aquela ficha inicial que vocês preencheram, depois tem a bioscopia que vocês estão fazendo e vão continuar fazendo. Depois nós tivemos a avaliação dos aprenderes, a auto-hétero é a evaporação, também foi aquela outra parte no verso daquela folha. Depois nós vamos ter o trabalho que vocês vão escrever, então também é uma avaliação. Depois nós temos o dossiê que vocês vão fazer em grupos, também é uma outra forma de avaliação. Isso daí que nós vamos trabalhar hoje também é uma outra forma de avaliação. Então, são vários instrumentos. E o caderno, que vocês espero que vocês não tenham esquecido, né? Aquele Notícias de Mim, que eu espero que vocês continuem desenhar neles, escrever neles, botar suas impressões neles. Notícias de Mim também é uma forma de avaliação muito importante. Por favor, reativem aquele bloquinho de Notícias de Mim. Então, depois vocês falam conosco. Quem não tem Notícias de Mim, volte a fale conosco depois desse encontro. Esse caderninho aqui, é um caderninho assim, olha, é um caderninho dessa forma aqui, depois eu explico para vocês o que fazer com ele, tá? Então, são vários instrumentos de avaliação. E vocês, aqui, esse grupo de vocês, estão nos ajudando muito nesse processo de avaliação. Então, vocês também estão ajudando a gente a construir essa avaliação. Esse processo de avaliação transdisciplinar. E no primeiro bloco, nós usamos aquela avaliação que vocês fizeram. E como vocês devem ter visto, o resultado dela no espaço virtual é incrível, o que saiu de lá. Quer dizer, é inacreditável que aquilo aconteceu ali. Quer dizer, nós podemos já escrever um
trabalhos só sobre os aprenderes, o que são aprenderes, se a gente lê aquilo que é o produto do trabalho, um produto de vocês. Bom, mas daí nós falamos, bom, tudo bem, isso nós sabemos que funciona, nós vamos ter que fazer alguma coisa. Porque nós temos dois processos nesse interesse nosso na avaliação. São dois pontos que nós queremos relevar. Primeiro é a formação e o outro é a pesquisa. Porque os processos, eles têm que ser registrados, eles têm que ser documentados. Nós precisamos documentar essa experiência que nós estamos tendo aqui. Cada trabalho que vocês vão fazer, cada escritura que vocês vão fazer disso daqui, dessa experiência de vocês aqui, vai ser uma forma de documentação. Porque se nós não documentamos o que nós estamos vivendo aqui, passa a ser, claro, uma vivência nossa. Mas se nós escrevemos isso daqui, e de uma certa forma nós tornarmos isso disponível no espaço virtual, talvez até do próprio CETRANS, isso a gente vai ver no futuro como vai fazer, um monte de gente pode se beneficiar disso que nós compreendemos em conjunto aqui. Então, existe sempre o processo pessoal. Nessa avaliação, existe o processo pessoal da avaliação, existe a documentação da pesquisa que nós precisamos fazer para poder viabilizar, ter um documento, um registro disso, para tornar esse trabalho público. E nós temos um processo que é o processo do CETRANS também. Então, claro, um processo para a coordenação, do trabalho da coordenação e um trabalho dos mediadores. Então, a avaliação para nós é um instrumento complexo, não é só uma medição de conhecimento. Então, daí nós terminamos essa primeira fase, quando fomos aprender, eles falaram, bom, agora nós temos que fazer o que vai ser feito com isso. Há uns meses nós estamos trabalhando nessa novo tipo de avaliação. Então, a Silvia Fishman, que é uma das mediadoras, que vai estar aqui falando para vocês também, trabalha com ela num projeto grande da Telemar. E nós queríamos fazer também um outro tipo de avaliação para esse projeto. E daí ela fez um curso que se chama WebQuest, que é como se faz pesquisa na internet. E nesse curso, ela vai até inclusive falar para vocês, quando nós estivermos falando em implementação, ela tomou conhecimento, por conta dessa metodologia do curso da WebQuest, há um sistema de avaliação para a WebQuest que chama avaliação por rubrica. E esse tipo de avaliação por rubrica, é uma coisa interessante. E era assim, o aluno tem que saber o que o professor quer avaliar quando ele avalia. Então, o professor dá uma prova para o aluno, sei lá, o aluno manda fazer uma redação. O aluno que recebe essa prova e sabe que ele vai ser corrigido e ser dado uma nota, num sistema ainda bem de lógica boa, tradicional, é boa, é ruim, o aluno não sabe se o professor vai gostar da imaginação dele, ou se é o formato, ou se é a prontidão que ele escreve, o aluno não tem parâmetros para saber o que está sendo avaliado dele. Então, nesse processo da avaliação por rubrica do WebQuest, por exemplo, eles criaram padrões para matemática, para geografia, para português, para tal, como é que é esse trabalho. E ela chegou para mim com esse material. Olha, esse negócio aqui é bom e é ruim. O que a gente faz com ele? Eu olhei e primeiro me deu um susto. Era um material todo em inglês e aplicado nos Estados Unidos. Eu olhei e falei assim, olha, esse negócio era dentro de uma lógica, sabe, ou é bom ou é ruim, se fala assim certo, se fala assim está errado, o sujeito não estava incluído, absolutamente mecanicista, mas tinha uma coisa boa lá. Ela falou, olha, você acha que vale a pena a gente tentar fazer um esforço para fazer isso virar uma avaliação por rubrica transdisciplinar? Falei, olha, valer até que vale, agora como que vai fazer isso? Não sei. E daí nós passamos 2 meses fazendo, desfazendo, aplicando na gente mesmo, aplicando em relação a coisas novas que nós aprendimos,
textos novos que a gente lia, vamos fazer uma avaliação por rubrica desse texto que a gente não sabe, para ver como é que a gente... Daí nós comparamos os resultados da vacina e da vacina. Foi muito, muito interessante. E chegamos à conclusão, depois de trabalhar e tirar e pôr, que sim, é possível fazer uma avaliação por rubrica, e vamos tentar, e vamos então usar o nosso curso de pensamento transdisciplinar para testar isso de uma forma mais global por 3 meses e depois ter resultados. Só que nós inventamos 2 coisas. E nesse ínterim, então nós criamos esse sistema. Daí nós tivemos a visita de uma pessoa que a gente conheceu num congresso em Zurique, Américo e eu, de transdisciplinaridade, com quem nós trabalhamos bastante, com quem nós fizemos o trabalho para incluir mais dois aprenderes nos aprenderes de lá, que chama Paulius. E ele esteve aqui estava aqui no Brasil, ia fazer um trabalho no Nordeste, e nos mandou e-mail que ele viria para o Brasil para conversar um pouquinho com a gente, para São Paulo. Porque a gente tem uma correspondência e ele está trabalhando muito com transdisciplinaridade, a gente está usando coisas semelhantes e tal. E foi ótimo, ele veio, e a gente passou a noite do domingo, passamos segunda-feira inteira com ele, e foi ótimo, porque o diálogo fluía, e daí a gente mostrou a avaliação para ele. E ele achou muito interessante e fez umas sugestões, que foram ótimas, e nós incorporamos as sugestões. Então, o que eu quero dizer, isso aqui, essa avaliação que vocês vão fazer agora, é uma avaliação que está em estudo, tá? Mas já foi muito trabalhada. E daqui 3 meses nós vamos ver como é que é. Só que é o seguinte, vocês estão recebendo essa folha que está aí, é essa que vocês vão preencher, né? Então, o que ela diz? Na apresentação, ela tem avaliação quantiquale por rubrica, na versão aluno, porque nós temos uma outra que chama versão pesquisa, e essa vocês não vão ver agora. Essa versão está feita e nós vamos usar isso para fazer aquela outra. Só que nós não queremos mostrar a outra para vocês agora, porque senão a outra vai influenciar vocês agora. Mas depois que terminar esse ciclo do uso dessa avaliação, nós vamos mostrar todas para vocês, essa e a outra, para vocês poderem entender qual que foi o processo. Que a outra é um pouco diferente disso daqui, tá? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão atribuir, nós definimos um escopo. Isso foi a nossa primeira dificuldade quando nós fizemos essa avaliação. Porque a avaliação que nós tínhamos visto lá do WebQuest não tinha escopo, entende? E a gente notou que nós tínhamos que definir um escopo. Então, o que seria o escopo dessa avaliação? Seria a avaliação da apresentação pelo aluno. Quer dizer, vocês vão avaliar essa apresentação aqui. Não é que vocês vão avaliar a Ondalva ou avaliar a Mariane. Vocês vão avaliar a apresentação. A sessão, o que aconteceu aqui hoje, né? Isso daqui que vocês vão avaliar. A apresentação, escopo. Porque muda tudo se a gente, vamos dizer, em vez de avaliar uma apresentação, nós estamos avaliando um texto. Daí muda tudo. Se nós estamos avaliando, por exemplo, o conteúdo do curso, se nós estamos avaliando uma redação, muda tudo o que acontece aqui para baixo. E nós fizemos esses exercícios entre nós mesmos, tá? Para ver a validade disso. Bom, então a primeira coisa, sinceridade, de verdade mesmo, tem que fazer exatamente como vocês estão achando, tá? Depois, vocês vão atribuir um valor entre 0 a 100 para isso daqui. Depois vocês vão colocar uma palavra para representar isso daqui. E vocês vão fazer um comentário. O comentário tem que caber nesse pedacinho assim. A gente não quer um comentáriozão, é um comentáriozinho. Não pode usar o verso, é só esse pedacinho aqui, tá bom? Um comentário sobre a palavra ou sobre a... Não, a apresentação. Vocês estão avaliando a apresentação pelo... Isso, o que aconteceu aqui é que você está avaliando, né? O que aconteceu hoje aqui? Essa apresentação, isso daqui, isso que vocês estão avaliando. Esse encontro aqui, tá? Então vocês vão ser absolutamente verdadeiros, porque isso é importante para o nosso resultado. A palavra tirada desse parâmetro? Não. A palavra que você dá, sei lá, achei isso, sei lá. Sabe? A palavra que você quiser, você inventa uma palavra.
palavra e colocam a palavra assim. Bom, e daí vocês fazem um comentário sobre isso daqui. E daí nós vamos para as rubricas. Sim, América, desculpa. Vai. Não, isso aqui é a sessão de hoje. Né? Não é? Todo mundo já viu. Bom, daí o que acontece? Essa avaliação por rubrica, ela tem as rubricas e ela tem os parâmetros. As rubricas nós não vamos estar dando para vocês, porque a rubrica está lá nessa outra planilha que nós estamos chamando de planilha da pesquisa. E depois um dia vocês vão saber quais que são as rubricas que nós escolhemos, tá? Nós estamos fazendo aqui só os parâmetros. E os parâmetros que nós escolhemos são esses que estão aí. E vocês notam que tem mais 3 linhas lá embaixo. Essas 3 linhas, se vocês acharem que vocês querem inventar um parâmetro ou outro, ou 2, ou 3, ou nenhum, tudo bem. Porque seria uma forma de vocês estarem ajudando, contribuindo para a construção disso daqui. Ou vocês falam, não, puxa, a gente aqui já pensou tudo, está tudo resolvido aqui, não preciso adicionar nada. Então como vocês quiserem, um convite. Então agora eu quero dar uma contribuição relevante. A anterior foi considerada irrelevante. Eu vejo que tem alterações necessárias já nessa tabela. Como eu já sabia, enfim, a dinâmica, porque participei um pouco da formulação, já percebi que algumas mudanças são necessárias e provavelmente já serão feitas para a próxima sessão. Então, mas que vocês podem também fazer novas sugestões e críticas à avaliação. Isso para nós é importante. Maria. Como você não citou qual modificação, não chegou a ser relevante. Vou citar depois. Mas é relevante porque vocês podem encontrar críticas e fazê-las. Bom, então o que vocês vão fazer no momento? Outra dificuldade que existiu na elaboração dessa avaliação foi a questão de que como a gente classificaria essas notas, por assim dizer. Nós podíamos pôr excelente, bom, ruim, mais ou menos, né? Não dava para fazer numa avaliação transdisciplinar colocar desse jeito. Então nós nos divertimos muito inventando desde UTI até descartável, sei lá, e deixa para lá, e tudo isso aconteceu. E daí a gente, depois de pensar, nós acabamos ficando com essas daqui. Não que a gente ache que essas são as melhores palavras para identificar essas notas, mas de qualquer jeito foi até onde a gente conseguiu chegar nesse momento. Tá? Então, essa avaliação, ao contrário da outra que demorava muito para vocês fazerem, né, pode ser muito rápida, vai num instantinho, porque é só colocar um X aí. E, por favor, alguma pergunta? Você que pensa que é fácil. Atribuir nota de 0 a 100 é a coisa mais difícil que tem. Porque 100 subentende-se que a coisa está perfeita, né? E não existe. Acho que a atitude transdisciplinar, não prevê o 100. Eu não dei o 100, tá? Pronto. Eu vou dar 99,90. Né? Mas é complicada a questão da nota. E ao mesmo tempo é muito interessante, né? Mais alguma colocação? É verdade, é difícil. É difícil. Tem que pensar um número e tasca, pronto. Fazer o jogo da velha. Isso é importante que ela falou. Ela está acostumada que o professor dê a nota. Ela não está, os alunos não estão acostumados a ele atribuir notas. Então isso já é uma mudança, né? Que já a gente parar e pensar, e agora, o que eu faço? Nível de realidade, né? O professor já está fazendo isso. Sim, já existe. Tem que ser pautado no quê? Uma consciência, de pautar todos os dados, né? Levar em consideração todos os aspectos, todos os pontos de vista, global, de interesses, de percepções, né? Então tem tudo de gostos, de estar dentro
do processo, de achar que não tem nada a ver. Então tem tudo isso. Maria, para a complexidade. Como a metodologia transdisciplinar fala, nós temos 3 pilares. Quer dizer, claro que essa avaliação, como está feita aqui, só pode ser aplicada a um grupo que já tem uma noção do que seja a complexidade dos pilares da transdisciplinaridade. Se usou a complexidade. É os conceitos dos pilares da transdisciplinaridade. Se usou os conceitos, não é isso? Sim. Tem uma reflexão sobre o Bernoni. Então, eu acho que a gente deveria também fazer uma diferença entre o produto e o produtor. Eu dou nota 10 para os alunos. Isso acontece, às vezes, eu dou várias notas 10. Por quê? O produtor, ele não vale nada, ele vale infinito. Eu, Dalva, se for dar uma nota para a gente, ela sempre vai ser redutora de quem nós somos. Ou se nós dermos uma nota para vocês, também nós vamos ser absolutamente redutores. Então, eu acho que a gente não está avaliando o produtor. O produtor, ele vale infinito. E ele está em processo. Depois, existe um produto que é o que vocês vão realizar, que é uma aula, né? O que é de repente, o que é o conteúdo que nesse momento a gente vai mostrar como o que a gente realizou de melhor. Isso está submetido a nota 5. E pode valer 5, pode valer 99, pode... Por quê? Porque aí vai depender dos critérios, né? Isso que a gente vai ter que também definir, porque é os critérios que vão definir se vai valer 100 ou vai valer 90, vai... Mas aí o valor, ele é até legal, porque ele dá uma informação sobre o percurso. E nós precisamos de informações, quer dizer, como está sendo meu desempenho num dado momento, da minha história, num dado campo. Aí eu preciso de uma informação. A avaliação vai me dar uma informação. E sem essa informação eu não posso progredir. Quer dizer, eu vou precisar saber a um dado momento, por isso eu preciso de critério. Então o que a gente tem que tomar cuidado é fazer essa diferença. Produto-produtor. E aqui, inclusive, nós falamos avaliação da apresentação pelo aluno, nós falamos avaliação do apresentador pelo aluno. Exato. Ou como, eu acho que isso é válido também o que eu falei, para quando nós fizemos uma avaliação do trabalho, né? Tem um trabalho aqui para ser feito, acho que no final de curso. Não, nós não vamos avaliar as pessoas. Nós vamos avaliar uma determinada tarefa, num determinado momento, o que resolve alguns mal-entendidos na questão da avaliação. Mais alguma pergunta, alguma colocação? Você não ganhou papelzinho? Pode dar. Não vou olhar, tá? Só vou olhar depois. Não, é que eu vou guardar na pasta. Você vai ver a avaliação. Vai ver. Depois na pasta não teve.
deles e para o meu, você já estava, você tinha